Boa noite. Só esperar as pessoas ir chegando. Boa noite. O assunto da live hoje é sustentabilidade no dia a dia. Vou estar trazendo a bióloga Ana Carla Barros. Só estou esperando as pessoas ir entrando aqui e ela me fazer a solicitação. E aí, como foi a semana de vocês? Só um minutinho. Vocês viram, né, que essa é a semana do meio ambiente. E aqui no meu perfil eu estou fazendo algumas coisas falando sobre o meio ambiente, sobre a questão da sustentabilidade. Então hoje, para esclarecer melhor, convidei a Ana Carla, bióloga, e também estuda parte agora fez doutorado em biologia ambiental. Vocês estão me ouvindo direito? Eu vou colocar o fone de ouvido agora. Vou colocar o fone para vocês me ouvirem melhor e também para eu poder ouvir a Ana Carla melhor. Quem estiver me ouvindo aí, manda um coraçãozinho, uma mãozinha, acena. Estão me ouvindo. Só um minutinho. Deixa a Ana Carla me chamar aqui. Vocês gostaram da farofa que eu postei? Farofa de casca de banana? Já fizeram na casa de vocês? Obrigado pelo linda. Disseram que amaram a farofa. Eu também amei, uma delícia a farofa. Façam em casa e me marquem. Vou ficar muito feliz se vocês me marcarem fazendo a farofa de casca de banana. Só um minutinho. Estão me ouvindo, beleza? Só um minutinho, bora esperar os colegas chegando na live. Oi, Oi, Thaís. boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tentando aqui ver se funciona. Se estão me Sem enxergando, estão problema. me vendo? Ou tá Quem muito está vendo escuro? a Ana aí? Quem estiver vendo, manda uma mãozinha acenando.
Estão vendo a Ana? Estão ouvindo a Ana? Acenem. Só um minutinho, bora ver se eles estão ouvindo. Tu tá me ouvindo, Thaís? Perfeitamente. Então, acho que também tá todo mundo nos ouvindo. Sim. Podemos Ana, começar. primeiramente eu gostaria que você se apresentasse. Bem, Thaís, eu sou bióloga, sou formada pela Universidade Federal do Pará e trabalho desde 2008 na área ambiental, trabalhando para empresas privadas, prestando serviço na área de legislação ambiental, licenciamento ambiental, com fauna, tudo ligado à área ambiental, desde 2008. Eu também fiz pós-graduação, mestrado em zoologia e agora estou concluindo meu doutorado em biologia ambiental. Nossa, muito bom, Ana. Ana, é o seguinte, por ser a Semana do Meio Ambiente, aqui no meu perfil eu estou fazendo várias coisas, até receitas bem legais para poder mostrar para as pessoas a importância dessa data, né? Mas eu gostaria de saber por que foi criada essa data do Dia do Meio Ambiente. Thaís, em 1972 foi feita uma conferência que é conhecida como Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo ela foi organizada, né, pela Organização das Nações Unidas e ela foi uma conferência entre nações, entre grandes líderes políticos. E o tema dessa conferência foi justamente meio ambiente. E nessa conferência foram feitos vários tratados para que as nações pudessem cumprir. É a nível de nações, a nível político. E Sim, posteriormente também foi decidido por essa, deixa eu desligar aqui, por essa data. Por que foi criado esse dia? Uma data para justamente para você lembrar, para que as pessoas possam lembrar do meio ambiente, para que seja uma data de reflexão, para que as pessoas possam. Então a gente vê que várias instituições, universidades, vários grupos aproveitam essa data para justamente comentar sobre assunto, fazer palestras e tratar desse tema meio ambiente. E o Dia do Meio Ambiente, exatamente no dia 5 de junho, que foi o período em que estava ocorrendo a Conferência de Estocolmo. E também se fala-se muito, né, Semana do Meio Ambiente, Mês do Meio Ambiente, por causa que são várias datas relacionadas ao meio ambiente nesse período. No dia sim, 3 de junho é comemorado o Dia da Educação Ambiental. No dia 8 de junho é o Dia dos Oceanos. Então, por isso que muita gente fala assim, o mês do meio ambiente, por causa dessas datas que ocorrem nesse período. sim. E como o nosso tema é sustentabilidade, olha, quase não Verdade. saiu no dia a dia, gostaria que você explicasse melhor, assim, o que é essa tal sustentabilidade? Então, Thaís, a sustentabilidade é uma palavra que acho que todo mundo que está na live nesse momento, que está nos ouvindo, ou que entendeu, já ouviu falar a palavra sustentabilidade ou o termo desenvolvimento sustentável. E esse termo, ele não surgiu do dia para a noite, digamos assim, né? Como foi que surgiu esse conceito, digamos assim, de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável? Ele ocorreu de que forma? Primeiro, as pessoas, quando a gente se pensava em desenvolvimento, se pensava assim, em emprego e renda. Eu trabalho e rendo e vou tendo dinheiro e vou juntando dinheiro. E acabou chegando um momento assim que as pessoas trabalhavam, mas o quê? Ficaram doentes. A doença do Sim, nosso século é o quê? A depressão. Então, se parou para pensar, só o trabalho não adianta, a gente tem que ter trabalho e saúde. Depois, trabalho, estou produzindo, estou fazendo muita coisa, mas e aí? A água pode acabar. Eu estou gastando muita água, eu estou poluindo a água, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso viver sem água. Então eu tenho que produzir, pensar no meio ambiente, pensar na minha saúde. E também começou a se pensar assim:
eu produzi, eu cresci, eu ganhei muito dinheiro e quando eu tô lá no meu carro, eu olho para o lado e vejo uma pessoa, vejo um mendigo, um vendedor de rua. Então eu penso assim, que isso? Né? Quer dizer que eu cresci, mas outras pessoas ficaram de fora, né? Se eu tenho esse pensamento que eu cresci, outras pessoas ficaram de fora, se eu tenho o pensamento do que eu preciso produzir, mas eu também preciso preservar o meio ambiente, pensar nas gerações futuras, eu já estou fazendo desenvolvimento sustentável. Eu já estou sendo sustentável, já estou dentro do conceito da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela está pautada em 3 pilares. São 3 pilares principais, são a preservação do meio ambiente de uma forma economicamente sustentável e socialmente responsável. Então, são esses 3 conceitos. Se eu estou só preservando o meio ambiente, eu não estou sendo sustentável, porque o sustentável ele tem que estar ligado à questão financeira e à questão do desenvolvimento social. Então, Muita coisa é aí. aí que são os Sim. pilares da sustentabilidade. Então, a gente tem que É, pensar nesses 3 a, pilares. a questão financeira aí, muita gente meio que não sabe, né? Então, Isso, muita Ana, gente não sabe. Acaba que muita gente diz assim: ah, sustentabilidade não tem a ver comigo, tem a ver com aquela pessoa, ah, é aqueles doidos que abraçam árvore, que não vê. Não, mas não é isso, não tem nada a ver. sim, Ela é voltada nesses 3 pilares e que no nosso dia a dia, quando a gente já tem esse pensamento, a gente já está dentro do desenvolvimento sustentável ou dentro da sustentabilidade. sim. E como eu faço para poder aplicar no meu dia a dia? Como, né? Uma primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, o primeiro, a água. A água é a base de tudo. Como eu posso ser sustentável dentro de casa? A sustentabilidade, ela é muito inteligente. Quando eu penso em sustentabilidade dentro de casa, eu estou sendo inteligente, eu estou pensando em dinheiro, eu estou economizando. O que lá na escola, desde criança, e a gente vê na televisão, é desligue a torneira na hora de escovar o dente. Então, quando a gente está escovando o dente, digamos assim, vamos pensar que quando a cada 5 minutos, digamos, a cada 1 minuto, eu gasto 1 litro de água. Se eu desligo a torneira, eu economizo 5 litros. Aí eu tenho que pensar, a nossa água não é paga. Então, aqui, quem está no Pará, por exemplo, a gente paga para a Cosampa, para a concessionária de água, não pagamos a água, Sim, né, que a gente consome? Então, se eu estou desligando a torneira e estou economizando 5 litros de água, eu estou preservando o meio ambiente e eu estou o quê? Eu estou economizando dinheiro. Claro, porque se eu pago pelaquela água, imagina assim que eu estou economizando 5 litros de água, Thaís, e que esses 5 litros de água, que 1 litro de água custa 1 centavo. Aí tu vai dizer assim, mas 1 centavo? Sim, 1 centavo. Aí se eu somo, no dia a gente escova o dente, por exemplo, 3 vezes ao dia, é o mínimo que a gente tem que escovar, sim, né? 3 vezes ao dia. Se eu economizei 5 centavos, que seriam 5 litros de água e 5 centavos, num dia, numa escovação, no final do dia eu economizei 15 centavos. Se eu multiplicar esses meus 15 centavos pelos 365 dias do ano, vai dar mais ou menos R$ 54. Então, quer dizer que no fim do ano, só ao escovar o dente da maneira correta, desligando a torneira, eu já economizei R$ 54, né? Multiplica sim. 54 por 10, né? Já são R$ 540. E no meu caso, eu que já passei dos 30 anos, se eu for multiplicar esse por esses meus 30 anos, eu teria R$ 1.500 na minha poupança. Não teria? Não seria ótimo agora eu ter Ótimo. R$ 1.500 só com a economia de escovar os dentes? E não é só isso. Na nossa casa a gente escova o dente, a gente lava a louça, a gente toma banho. E no banho?
que o chuveiro, né? Que é muita água ao mesmo Na hora tempo. de Eu vou lavar o fazer minha cabelo. isso, a hidratação do cabelo, né? Então é Isso. muita água que a gente desperdiça. Então, quando você está fazendo isso, quando você desliga a torneira, você está economizando água e você está economizando dinheiro. Você Dinheiro. está o quê? Dentro dos pilares da sustentabilidade. A economia, né? A economicamente viável e a proteção à natureza. E você Sim. pode ser econômica de várias outras formas também, né? Eu dei um exemplo da água. Você também pode ser na hora de você consumir os seus produtos, Thaís. O que que a gente tem que fazer quando a gente tem essa possibilidade, né? Eu ver na embalagem se aquela empresa ela está seguindo esses preceitos da sustentabilidade. Então, só o fato de eu comprar um produto de uma empresa que segue os preceitos, e quando é que uma empresa segue esses preceitos da sustentabilidade? Né? Quando, vou dar um exemplo, aquela empresa que usa água, que reutiliza a água, aquela empresa, por exemplo, empresa Natura. A empresa Natura, quando ela veio, por exemplo, no Pará, tem uma fábrica de sabonete. Então, a empresa Natura, ela compra o material dela, toda a matéria-prima, diretamente do Pará, diretamente das cooperativas de Belém do Pará. De Belém do Pará, não, do Pará. Então, o que ela fez? Sim. Antes da fábrica se instalar, essa empresa foi, ofereceu treinamento para as comunidades da maneira correta de armazenar a castanha, formou cooperativas e hoje a empresa compra a castanha do Pará aqui dentro. Então, quando ela está comprando aqui dentro, ela está exercendo o quê? A responsabilidade social. Porque a responsabilidade social, ela está quando a nossa comunidade, quando o entorno, né, é também beneficiado com esse meu entorno. Então, quando eu compro, então no meu dia a dia, quando eu compro um sabonete ou um produto que tem esse selo, eu tô aplicando a sustentabilidade na minha casa. Muito interessante isso. Às vezes a gente não para pensar. Na verdade, às vezes a gente não percebe, né, essas coisas. Então, Ana, é assim. Dá para desenvolver isso, dá para trabalhar isso com desperdícios de alimento? Sim, né? É um problema, a gente sempre ouve falar isso na televisão, né? Sobre esse assunto nos jornais. A questão do desperdício de alimento é algo muito grave, porque muitos alimentos são desperdiçados, às vezes pela nossa falta de conhecimento. A gente tem essa questão, por Sim, exemplo, da casca, como você falou, né? Você fez uma farofa com casca de banana. Aí a gente pensa assim, a casca é lixo, a casca, mas muitas das vezes alguns alimentos, as vitaminas, as fibras, elas estão muito mais na casca do que no próprio alimento. Então, sim, você conservando, então, se eu vou no supermercado e compro um mamão e eu conservo ele da maneira adequada e eu consumo ele todinho, eu tô o quê? Eu estou preservando o meio ambiente, porque eu não estou jogando fora e tendo que comprar um segundo mamão, né? E eu também estou exercendo o quê? A questão econômica, porque eu não vou gastar comprando outro. Então, se vocês sim. procurarem na internet, vocês vão ver que tem muitas e muitas receitas, Thaís. Eu posso te passar para te ir fazendo essas receitas também com o reaproveitamento. Olha, da casca de banana, a gente pode. Tu fez a farofa, eu já vi receita de carne, um bife de casca de banana. A nossa própria bananada não tem por que a gente tirar a Não, casca da banana e fazer a bananada só da banana, não. A gente pode colocar a casca, lavar bem direitinho. Agora, principalmente assim, nessa questão do Covid, que a gente lava bem todos os alimentos. Então, pronto, você pega esse alimento que está muito bem lavado e você pode bater no liquidificador, vai ficar o mesmo sabor, fica a mesma coisa e você ainda vai estar, além de estar aproveitando todo o alimento, vão estar aproveitando outras vitaminas, porque não é a mesma vitamina que está no fruto, às vezes não é a mesma vitamina que está na casca. E a banana, ela é só um exemplo, mas são sim. vários outros alimentos que você pode aproveitar ele por inteiro. Eu, por exemplo, o brócolis, eu aproveito o brócolis por inteiro. Às vezes eu uso o que eu chamo da arvorezinha
Eu guardo aquele talo, depois eu corto ele todinho, aquele talo, e uso no arroz. Fica o mesmo Muita gente, gosto, tá, no talo. E você muita gente pode acaba usar. jogando fora, né? Só usa a parte da Isso. arvorezinha. E outra coisa que a gente tem que pensar também é a questão muito, tem muita gente passando fome também, e a gente desperdiçando alimento. O desperdício de alimento é uma questão muito grave no nosso país, porque ele começa desde o transporte. Quem já andou, Thaís, você já andou numa estrada onde tem transporte de grãos? Já, Você vai ver muitas na vezes. BR, na 163, você vai andando naquela BR, toda a BR 163, você vai vendo soja, milho no chão. Milho. Então, olha quanto desperdício. O transporte já é feito de maneira inadequada e você vai só desperdiçando alimento. Às vezes eu sempre falo, quando eu já fiz um trabalho lá por 2 anos na BR-163, eu ficava pensando, se eu juntar toda essa soja, eu vou juntar um caminhão e vou vender, vou ficar rica, que eu vou ter uma carreta de soja, eu vou vir varrendo aqui durante todo o caminho, o trajeto da BR e vou ficar rica, só Vou nem vendendo, te né? falar que eu já juntei abacaxi lá na floresta, onde tem muita produção de abacaxi, né? Por lado do Sim, Tocantins. Eu já juntei muito abacaxi. porque vai Cai caindo, né? muito. Então, o alimento, a Hum, gente é fundamental a gente ter isso e a gente vai estar aproveitando, vai estar economizando dinheiro, porque eu vou estar, né, deixando de comprar ou aproveitando aquilo lá, aumentando, né, minha farofa. Minha farofa, em vez de eu colocar um pedacinho de carne, o que que eu fiz? Eu coloquei a banana, então já economizei. e fica E uma não delícia. e também não a questão da geração de lixo, né, Thaís? E também está na Isso, geração de lixo, que na verdade nem é lixo, é resíduo, né? Então eu vou estar isso. diminuindo a quantidade de resíduo, diminuindo a quantidade de resíduo que vai para os lixões, que vai poluir o ambiente. Então, essa também é uma forma de sustentabilidade dentro de casa, no seu dia a dia. Sim. E a questão dos descartáveis. Os descartáveis, né? Os descartáveis, eles surgiram quando, assim, quando teve a Revolução Industrial e as pessoas precisavam de uma dinâmica, que a coisa fosse mais rápida. Então, era muito mais fácil eu usar um copo descartável. E foi surgindo essa questão do descartável. Só que o descartável, Thaís, a poluição ela começa desde a extração, porque a maioria dos descartáveis são feitos de plástico, e o plástico ele advém do petróleo. Então, o petróleo, a extração do petróleo, ela já é poluente, ela já causa um impacto ambiental, né? Então, já Verdade. começa daí o impacto ambiental. Aí vai o transporte desse petróleo, a produção, na produção de descartáveis, na produção do plástico, há um uso imenso de água. Se precisa de muita água para produzir plástico. Então, Uma, há essa produção de plástico. Então, tudo isso são impactos em cima de impactos. E quando a gente vai usar? A gente tem que pensar muito, será que eu preciso mesmo desse descartável, né? Então, o copo descartável, acho que todo mundo hoje, até a questão mesmo da higiene pessoal, a questão do Covid, todo mundo, que é a minha dica é, você tenha seu próprio copo, seu próprio canudinho, né? Eu posso tomar sem canudinho? Eu posso, mas às vezes eu posso querer saborear um suco, dar uma charlada na internet, aí eu vou coloco o meu canudinho, tomar minha água de coco. E o que mais? Para nós mulheres, Thaís, e nós mulheres, a gente usa, a grande maioria das mulheres, né, que estão no ciclo menstrual, não período menstrual, a gente usa o descartável, o absorvente isso. descartável. Imagina quanto a gente gasta de absorvente, né? Milhares. Dependendo do ciclo da pessoa, né, do período menstrual, você pode gastar 3 pacotes de absorvente. E o absorvente, Thaís, ele é feito de plástico, basicamente de plástico, de gel. Ele demora centenas de anos para para que ele saia do meio ambiente, né? Para se degradar. E outra coisa, o absorvente de plástico, Thaís, ele também
é prejudicial à saúde da mulher, porque quando você está usando, você não tem ventilação na região íntima, então ele fora o caso de alergias, muitas e muitas mulheres, elas têm problemas de alergia. Então você pensa assim, voltando à sustentabilidade, né? Você pensa assim, Sim. mais um absorvente. Então hoje nós temos várias alternativas. Temos os absorventes de pano, que o absorvente de pano, ele não é a volta da nossa avó que usava uma toalhinha, não. Hoje são esses absorventes de pano, eles são feitos com tecido tecnológico, são tecidos com base na tecnologia, tecidos absorventes, tecidos impermeáveis, então não é a volta da toalhinha, pelo contrário, é um material extremamente tecnológico. Então, você vai estar usando esse absorvente, também tem o coletor, né, que já é um tipo interno. Então, você pensa assim também. Eu vou comprar um absorvente de pano. A gente tem aquele primeiro impacto, ele é R$ 30. Mas um absorvente de pano, você pode usar ele por anos. Ele não é descartável, ele é reutilizável, né? Então, você vai estar deixando de poluir o meio ambiente. O que mais? Você vai estar sendo muito mais saudável, né? Muito melhor para a saúde da mulher, menos prejudicial o uso do absorvente, né? A questão do plástico. Então, a longo prazo, você compra um absorvente, 5 absorventes de pano, e você pensa que é caro, eu gastei R$ 100. Mas esses meus R$ 100, eles vão perpetuar por 2 anos. Enquanto o absorvente descartável, já diz o descartável, eu gastei R$ 20 nesse meu ciclo do mês de abril. Só que mais no ciclo do mês de maio eu vou gastar de novo, do mês de junho de novo. E assim eu vou estar gastando muito mais dinheiro. Então, ele é uma maneira economicamente viável, né? Numa festa de aniversário, por exemplo, hoje já se tem alternativas também ao uso do copo. Hoje já se tem uns copos que eles são um pouquinho mais caros. Se você tiver condições financeiras, você pode comprar um copo de papel para uma festa, para a sua festa de aniversário. E dentro de casa, a gente tem que abolir 100%. Não tem por que a gente Totalmente. estar dentro de casa usando algo descartável. Não devemos Foi utilizar de até jeito bom, nenhum. Ana. Foi até bom você falar da questão do absorvente. Eu ia até mostrar, já tinha até separado. Esse é o meu, eu já mostrei aqui no perfil, já postei outra vez, algumas outras vezes, falando que eu ia começar a usar. E eu já usei, estou adorando e recomendo muito. Tipo, eu sou muito alérgica, então comigo ele funcionou perfeitamente. E eu também Que bom. além do absorvente, eu também uso essa escova. Já troquei aquela minha escova, meia, dizemos que tradicional. Já troquei ela é toda o cabo dela é todo de bambu. Os fios dela é deixa eu ver, de nylon degradável. Biodegradável. É biodegradável. Ou seja, não vai ficar 200 anos que nem a tradicional, fica no meio ambiente para se decompor. E essa daqui também, eu acho que você pode até explicar melhor, né? Pois é, o plástico, né, Thais? O plástico é algo que a gente tem que ir abolindo. Então, a escova de bambu, ela é isso, ela é totalmente biodegradável, não vai poluir o meio ambiente. E quando a gente fala, por exemplo, da questão da escova de dente, né? A gente encontra escova de dente de R$ 1, de R$ 2, de todos os valores. A indústria, Thaís, e o comércio, ele trabalha com uma coisa chamada obsolescência programada. O que quer dizer isso? É de produtos que têm um prazo de validade. Então, às vezes, é um falso engano. Você vai dizer, mas eu comprei uma escova de dente de R$ 3. Mas essa escova de dente de R$ 3, ela tem um período de duração muito curto. Ela vai Verdade. durar, tu vai usar 15 dias, dependendo da quantidade das vezes que você escova o dente. Com 15 dias você tem que trocar, né? Aí então, você troca, você vai, R$ 3, mas você vai comprar uma nova escova,
você vai poluir, e quem é que vai estar ganhando? Vai ser só aquela empresa, aquela grande empresa que está lá fabricando, te vendendo, te vendendo. As indústrias, elas trabalham com isso. Então, uma forma também de você aplicar a sustentabilidade, Thaís, é pensar na durabilidade do seu produto. Às vezes a gente pensa, esse produto é um pouquinho mais caro. Mas você tem que pensar, ele é um pouquinho mais caro, mas ele vai durar quanto tempo, né? Quantas vezes, não sei, quantas vezes a tua avó, por exemplo, não sei, umas pessoas assim um pouco mais velhas disseram, os produtos de antigamente eles duravam mais, né? Sim, Hoje você tem uns produtos que aparentemente são mais baratos, mas são produtos que eles têm um tempo programado, né? Programado, aquele produto você pode usar ele corretamente, mas que ele vai tal dia quebrar, ele vai vai estragar. quebrar, ele vai durar. Quem não já viveu essa experiência de comprar um celular e dizer assim, deu um ano certinho, o celular quebrou? Incrível! Eu já vivi isso 2 vezes, né? Porque isso é algo que a indústria usa para você consumir, que é a obsolescência programada, vários produtos. Então, é também uma maneira de você pensar, você conversar, eu vou comprar um produto fulano, tu compraste isso, durou quanto tempo, né? Durou bastante. Então, quando você está consumindo menos, um produto com maior durabilidade, você também está aplicando a sustentabilidade, porque você não está degradando, né? Então, você Isso. também tem que pensar muito nos produtos. Eu, quando eu compro um produto, eu gosto de ler os comentários. A gente lê, né? Eu, por exemplo, compro muito na internet. Então, eu leio o comentário, esse produto ele durou, ele não durou, o que que eu posso fazer? Sim. Então, é muito importante. A escova de bambu, ela conta nisso, né? Ela é uma escova um pouco mais cara, só que ela é uma escova que tem uma maior durabilidade. Ela não é eterna, né? Mas ela tem uma durabilidade maior do que uma escova que você desce da baratinha, de plástico, né? Se você Sim. tiver, claro que a gente sabe que nem todo mundo tem condições de comprar um produto mais caro. Mas se você tiver a condição de comprar, compre, porque na verdade você vai estar economizando a longo prazo. E em tudo, né? Você vê, não é a questão do preço em si, mas de você saber se aquele produto é durável ou não. É porque é uma Sim. maneira que a indústria tem de ganhar e ganhar sempre mais. Então ela faz produtos com uma data programada. É algo que a gente Verdade. tem que também pensar muito na hora da nossa compra. Como você falou bastante assim sobre a sustentabilidade social, como eu posso inserir ela no meu dia a dia, como ela pode se tornar um hábito para mim. Né? Falei, Thaís, o seguinte, que a sustentabilidade ela era pautada nos 3 pilares, né? Isso, Na economia, no meio ambiente e na responsabilidade social. Então, como é que eu isso, posso ser responsável social? Thaís, a partir do momento que você deixa de comprar uma calça jeans lá na loja grande do shopping e compra uma calça jeans do seu vizinho, você já está sendo socialmente responsável. Por quê? Porque eu estou fazendo o dinheiro, os bens, eles girarem dentro do meu bairro, dentro da minha comunidade. Esse é o maior gargalo da sustentabilidade. É o maior gargalo, é o pensamento social. Quando a gente tem o senso de sociedade. Isso é muito importante, a gente ter esse senso de sociedade. Então, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu estou sendo socialmente responsável? É quando, por exemplo, eu vendo um picolé e o meu vizinho vende roupa. Então, o meu vizinho compra o meu picolé e eu compro a roupa dele. Então, nós dois estamos crescendo junto. Isso é responsabilidade social. É a sua comunidade também crescer, né? É o que está em torno. Como eu te falei, a empresa. Porque a empresa ela é socialmente responsável? Porque ela fez com que o dinheiro ele girasse dentro daquele bairro, dentro daquela comunidade. Então aquela comunidade ela está se beneficiando. E dentro da nossa casa é quando a gente pensa no nosso vizinho, nos nossos pares.
Esse é, como eu te falei, é o principal gargalo da sustentabilidade. A gente tem que ter a consciência de sociedade. Enquanto a gente não tiver essa consciência de sociedade, a gente não está exercendo a sustentabilidade. A responsabilidade social é importantíssima. Não tem como a gente crescer e o nosso par, né? O nosso vizinho não crescer. Imagina, o nosso vizinho que é aquele que a gente grita, lá vem um ladrão. É o vizinho que te socorre, é o vizinho que te dá um copo de água, porque é essa a nossa realidade, né? Então, se Sim, eu não pensar, se eu crescer sozinha e não pensar no meu par, eu não estou exercendo a sustentabilidade. Então, isso é algo que as pessoas, que é um gargalo, como eu te falei, da sustentabilidade, que as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações, elas ainda estão exercendo com muita dificuldade. E nós temos a responsabilidade de cobrar. Nós também temos que ter essa responsabilidade de cobrar. E como é que eu cobro? Isso, vendo no produto, eu cheguei lá no supermercado, eu leio a etiqueta, eu vejo aquele símbolo, né? Aquela, você já viu aquele verdinho assim, que são 3 setas, né? Que é o símbolo sim, de ser sustentável, então você tem que ler lá. Você pensar assim, ah, aquele supermercado grande chegou na minha cidade. Esse supermercado grande, ele está empregando funcionários da nossa cidade? Ele está comprando o produto dos pequenos produtores daqui, ele está comprando um alface aqui de Altamira, dos pequenos produtores de Altamira. Ele emprega quantos funcionários dessa empresa são aqui nascidos e criados em Altamira, né? Essa é a nossa sim, responsabilidade. A gente tem que fazer isso. E a gente, quando a gente faz isso, a gente também está exercendo a responsabilidade social, que a gente está pensando no nosso vizinho que precisa de um emprego, na gente mesmo que precisa de um emprego, que está lá naquela cidade, né? A gente tem sim, que pensar muito nisso. sim, muito Essa é bom. assim que você vai aplicar a responsabilidade social. E o que a gente tem que pensar, Thaís, na questão da preservação ambiental, na questão da sustentabilidade, é que nós não estamos separados. Muitas vezes a gente fala assim, o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente. Nós somos seres vivos que coexistimos junto com vários outros seres vivos. E todas as nossas atitudes, pequenas ou grandes, elas vão ter uma influência nesse ambiente. Não importa o tamanho da nossa atitude, Não. tudo que a gente está fazendo, ela influencia no nosso meio ambiente, no nosso meio, que a gente vive aqui, a gente faz parte desse meio ambiente. A gente não tem que pensar que o meio ambiente está lá. Não Nós tem que somos o meio separar, né, na ambiente. verdade. E isso a gente não pode separar. Nós somos o meio ambiente. Fazemos parte dele. Nós temos responsabilidade sobre ele. Isso, melhorou. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Eu estou tentando acompanhar aqui, estou recebendo um elogio, É um mas eu ainda elogio. não vi nenhuma pergunta, né? Tem uma pessoa falando aqui sobre que é interessante a gente pensar e trabalhar com a obsolescência perspectiva, né? Com a perspectiva da obsolescência, isso é muito importante, né? A gente pensar nisso. Thaís, uma questão que eu não falei assim dentro de casa, que também a gente ouve muito falar, que eu anotei aqui, é a questão dos 3 R's dentro de casa, né? Que é o reduzir, aquilo que eu falei, a gente reduzir o consumo de água, o consumo de bens em geral, né? Reduzir, reciclar e reusar, né? Então a questão, a gente não falou um pouco da questão do resíduo, né? Dentro da nossa casa. A gente tem o dever, na verdade, de tomar conta do nosso resíduo, afinal, eu consumi e eu tenho que dar um destino adequado. E isso é muito fácil. Por exemplo, aqui em Belém, no meu bairro, no bairro que eu moro, passa a coleta seletiva 1 vez por semana. Então, eu separo todos os meus resíduos recicláveis e entrego. Aqui no meu bairro é toda quinta-feira. De que forma a gente pode fazer? Ah, eu consumi um refrigerante. Então, tem aquela, por exemplo, basta eu ir lá
Não precisa gastar muita água. Eu coloco um pouquinho de detergente, um pouco de água, lavo assim, jogo fora e guardo. O leite, né? Quem usa leite em caixa. Todas essas coisas que a gente já tem algum conhecimento que são Sim. recicláveis, a gente pode guardar. E não é nenhum sacrifício você fazer isso, né? Não. Também tem hoje uma alternativa que a gente pode, a concessionária de energia aqui do estado do Pará, ela tem um sistema que se chama Ecocelpa, que você vai lá, tem postos, e você pode ir lá e você entrega os seus resíduos lá, né? E com esse o valor, os resíduos eles são pesados, medidos, e vai ser dado um desconto na sua conta de energia. Então, olha que legal, você vai, entrega esse seu resíduo lá e você vai também sendo economicamente viável. Por quê? Porque você vai ter um desconto na sua energia e a empresa ela vai entregar para cooperativas de reciclagem. Então, você pode Sim. fazer isso. O E tem reciclar e o também reusar. E o reusar também, Thaís. A gente tem que isso. isso, como a gente falou dos produtos, né? A gente tem que reusar, tem que ter produtos que a gente possa usar muitas e muitas vezes. E quando você não tem, se você está numa cidade do interior, que você não tem, talvez, muitas cidades, essa questão da coleta seletiva, você pode reutilizar. Imagina, o vidro, principalmente, você pode reutilizar por anos e anos, né? Ah, eu comprei uma geleia, eu transformo essa minha geleia em pote de outra coisa. Então, assim, você tem que também reusar os seus produtos muitas vezes. Esses seus Sim. resíduos. Voltando à questão sobre como eu posso e onde eu posso deixar esse meu resíduo, né? Também existem alguns sites, né? Que a pessoa pode estar pesquisando, esses sites vão estar direcionando um local mais próximo onde vão estar recebendo esses tipos de resíduos. Eu uso aqui em Belém o Rota da Reciclagem. Hum, Aí, ok. no Rota da Reciclagem, ele vai te dar uma localização mais próxima da sua casa, onde você vai poder estar levando esse seu resíduo. Hum, E é interessante também a questão da informação. A pessoa se informar se no seu bairro está passando se tem algum, como eu posso dizer, alguma se tem algum, cooperativa de isso, catadores. isso, alguma cooperativa de catadores. Você, além de você estar descartando corretamente, né, esse seu resíduo, você ainda vai estar gerando uma renda para aquela pessoa. Sim, para os catadores, né? Isso. Aqui tem, eu acho que, me desculpa se eu pronunciar teu nome errado, o Alisson, ele está falando que em Belém, alguns bairros que tem canal, muitos jogam lixo, gerando um grande impacto ambiental. Se você não dá o destino correto, pra, você vai o quê? Gerar esse impacto. Chuva, vai entupir os bueiros, vai chamar rato, vai questão da sua saúde, baratas. Então, você tem que dar o destino. E Sim, algo a se pensar também é que a gente não pode mais usar essa palavra lixo. Porque quando a gente fala na palavra lixo, a gente pensa em algo sem valor. A gente tem que usar a palavra resíduo, porque tudo isso tem valor. Até, por exemplo, o nosso resíduo orgânico. A gente pode fazer compostagem em casa. Então, que eu vou estar fazendo adubo. Então, isso tem um valor. O resíduo, todo esse resíduo de plástico, de vidro, todos eles têm valor. Se as cooperativas elas trabalham com isso, gera dinheiro para as cooperativas. Então, para a gente mesmo, como eu falei, que a gente pode, tem gente que vende o seu próprio resíduo, você pode vender, tem locais que compram, né? Então a gente tem que usar essa palavra resíduo. Se a gente pensar em lixo, a gente pensa que é algo que a gente pode jogar fora. Agora, quando a gente passa para a palavra resíduo, é algo que a gente pode reaproveitar ou dar um uso, dar um valor para ele. isso. Tem uma pessoa aqui, o Vitor. Deixa eu olhar aqui. O Vitor está me perguntando se é um aplicativo sobre a rota.
a Rota da Reciclagem é um site, não é um aplicativo. É um site, Thaís, a Rota da Isso, Reciclagem. é um site. Porque Então, eu estou isso, aqui com um monte de resíduo para descartar de uma forma correta. Eu acabei pesquisando e encontrei o Rota da Reciclagem, né? Que me deu uma localização aqui próximo. Por isso que eu estou falando sobre o Rota da Reciclagem. ok. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Su diz, adorando a live, eu tento sempre ser sustentável, reciclando meu lixo com artesanato, o que não uso separo para a coleta. Isso, entra nos 3 R's, Su, que é o reusar, o reciclar. Então, eu posso reaproveitar, né? Se na minha cidade não tem uma coleta seletiva, eu posso utilizar. Então, por que eu desperdiçar? Eu posso usar ele de outra forma, aquele meu resíduo. Né? Fazendo, olha, ela faz Sim, artesanato. Que legal. Então, a gente veio direto. sim. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vitor. Estão gostando da live, estão gostando do assunto. Que Que bom! bom. Porque é isso mesmo, Thaís. Então, acho que a gente pode encerrar falando que a sustentabilidade, ela não é uma moda. Ela não é uma moda. Sim, O desenvolvimento sustentável não é, todo mundo fala, não é um modismo. Na verdade, é algo, não é nem o fim, é um meio para a gente chegar em algum lugar, para a gente ter uma geração futura. A gente precisa do desenvolvimento sustentável, a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia e cobrar também das grandes corporações. Como é que a gente cobra? A gente cobra comprando os produtos, a gente cobra inclusive reclamando. Olha, fulano, você não está agindo de maneira corretamente. Toda empresa tem um saque, tem um site onde a gente pode ir lá reclamar. A gente pode ver quem está ao nosso redor, né? Como eu falei, da responsabilidade social. Quando eu penso no meu vizinho, eu estou exercendo essa responsabilidade. E é algo que é nosso. A responsabilidade, ela é individual. A sustentabilidade, ela é individual. A gente precisa, sim, criar essa consciência do grupo, mas como eu te falei, uma pequena atitude a uma grande atitude, ela tem influência no meio ambiente, ela tem influência na nossa sociedade. E a gente tem que pensar assim, não importa o tamanho da minha ação, ela vai influenciar de alguma forma, positivamente ou negativamente. até um papelzinho de balinha, né? Não jogado na rua já é muito valioso. Para que o Tem Vitor, muito ele coloca, valor. ele fala aqui, e pode fomentar a economia do bairro. Sim, Vitor, isso é Sim, fundamental. Como eu falei, é a responsabilidade social. A gente tem que fazer com que o dinheiro ele gire no nosso bairro, na nossa comunidade. A nossa comunidade, ela tem que, né? Agora, muito se falou também com a questão do Covid, da gente não poder sair, não poder da gente consumir do nosso bairro, da gente pedir, né, nos aplicativos as coisas do nosso bairro. É muito importante a gente ter essa responsabilidade que o dinheiro, né, que a renda, ela gire no nosso bairro, na sim, nossa comunidade, na nossa cidade. Essa é uma responsabilidade nossa e que ela faz parte da sustentabilidade, desse tripé da sustentabilidade, a responsabilidade social. isso mesmo. Então, Ana, eu acho que a gente agora pode finalizar, né? Já vi que muita gente gostou da nossa live e quero te agradecer por ter participado. Muito obrigada. E eu vou continuar. Amanhã eu acho que amanhã é sábado. Eu ainda vou tentar postar algumas dicas, algumas coisas para os meus seguidores já ter uma ideia maior, né? Do que eu faço aqui em casa, dos meus hábitos.
Eu que Se trata... agradeço, Thaís, pelo convite. E, inclusive, isso que nós estamos fazendo, tentando informar os nossos pares, os nossos seguidores, né, com os seus seguidores e os que também são meus seguidores, que estão aí. Quando a gente também trata de informação, quando a gente fala, né, quando a gente passa informação, isso também é responsabilidade Sim, social. A informação, ela é responsabilidade social. É você estar dividindo o seu conhecimento com a sua comunidade. Então, eu agradeço. O que você precisar, e a gente pode continuar aqui trocando figurinhas, receitas, e eu vou estar sempre disponível toda vez que você precisar. E um com grande certeza. beijo para os seus seguidores e para os meus também. Com certeza, eu vou. É uma coisa que eu me interesso muito e que eu quero que as pessoas também se interessem, né? Então, com certeza, eu vou estar sempre trocando figurinhas com você, vou estar sempre postando coisas relacionadas a isso aqui no meu perfil. E mais uma vez eu te agradeço. Foi show de bola a nossa live. Muito obrigada mesmo. Tchau, Thaís. Boa noite a Tchau. Boa todos. noite. Obrigada a todos que estão assistindo, né, que comentaram. Isso. E a gente está sempre disponível. Se vocês Isso. precisarem, eu, por exemplo, eu vou estar disponível. E a Thaís também, né, Thaís? Isso. Boa Vocês, noite. vocês podem estar entrando em contato, né, com você, Ana, assim, pela sua rede Sim, social. Qual é a sua rede social? o meu, o meu perfil é @cbs_ana. Meu perfil do Instagram. @cbs_ana. Ana, isso. Isso. Então, obrigada, Ana. Um beijo, boa Até noite. logo, Thaís. Boa noite.